Oi, eu sou Dani Ribas e nós estamos na aula Desafios à Sustentabilidade na Cultura, Públicos Online. Bom, quem trabalha com cultura, e principalmente nesse período de pandemia ou pós-pandemia, já sabe, né, que migrar as atividades que costumavam acontecer de modo presencial para o ambiente online não é uma coisa super fácil de se fazer, né? E isso não só pelas inúmeras questões técnicas e tecnológicas, né, de plataformas, enfim, mas principalmente por causa de um elemento humano, que é a chamada experiência do público, né. Então aqui a gente vai falar de 3 coisas abordando, o público, né. A dependência que a cultura desenvolveu das redes sociais e das plataformas digitais para mobilizar a atenção do público. Um segundo ponto, que são as técnicas que as próprias plataformas usam para mobilizar essa atenção, a gente vai ver como que eles fazem isso, e depois a gente vai ver algumas técnicas, né, também para que a gente possa capturar small data, pequenos dados para compreender as motivações do público. Claro que ainda não dá para entender tudo isso, né, mas a partir do momento que eu começar a nossa explicação, vocês vão tirar de letra. Bom, então vocês já sabem que não dá para migrar completamente as atividades presenciais para o online sem alguma dificuldade, né? Existem todas as dificuldades técnicas, mas principalmente a experiência humana muda, né? E por que que é difícil? Porque migrar essas atividades para o ambiente online requer um pensamento que vai além dessas questões técnicas, né? Por exemplo, será que divulgar uma atividade cultural online só pelas redes sociais, será que é o suficiente para atrair e principalmente para engajar público no evento, né? O que será que motiva as pessoas a estarem, né, esse estarem entre aspas, numa atividade online? O que que motiva, por exemplo, as pessoas darem o play na sua música, no seu filme, no seu vídeo, né? Então a gente vai investigar um pouco de por que o público precisa de mais coisas do que a divulgação para engajar numa atividade online. E para isso, a gente precisa levar em conta o universo cultural das pessoas para conseguir engajar elas numa atividade online, tá? E também levar em conta alguns pontos do funcionamento desse ambiente digital para que estratégia de marketing digital não seja em vão, que você não jogue dinheiro fora fazendo o seu marketing digital, né? Então, nessa aula, você vai encontrar, né, como é que a gente faz para ir além do marketing digital para pensar no público, que é ele que vai, né, proporcionar que você tenha aí até uma sustentabilidade do seu evento, da sua carreira artística, né, porque os projetos que conseguiram essa sustentabilidade, o que que eles têm de diferente? Eles dominam a compreensão do público, né, porque o público é um elemento chave. E não só por causa da venda de ingressos que o público conta, né. Sem esse pensamento para mobilizar e principalmente se relacionar com o público, um projeto acaba não reunindo os elementos necessários para atrair investimentos. Por exemplo, que tipo de investimento, né? Marcas, patrocinadores, contratantes da gestão pública, da gestão privada, leis de incentivo, mecenato, né? O que que os avaliadores dos editais e também aqueles profissionais, né, envolvidos com marcas e patrocínios, o que que eles procuram nos projetos? Além de qualidade, uma série de outras coisas que são valores estéticos, eles procuram aqueles projetos em que o proponente sabe como mobilizar o público. E para isso precisa ter um pensamento por trás, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? Para desenvolver, então, esse pensamento, principalmente nesse ambiente online que está todo mundo disputando a nossa atenção, e para ir além do marketing, a gente vai ver, então, essas 3 coisas, né? Como funciona a captura de atenção do público no ambiente online, como que é feita a segmentação de público nas plataformas digitais, e, por fim, quais seriam os eixos para desenvolver uma estratégia de mobilização de público que vai aí além da divulgação. Então, primeiro item da nossa conversa, cultura, internet e economia da atenção. Primeiro vou dar aqui um dado histórico, que é o seguinte, lá no começo dos anos 2000, né, esse período é um marco importante aqui para a gente, porque é ali que começa esse ambiente digital que a gente vive hoje, né, de disputa de atenção, ele começou a se desenvolver lá no início dos anos 2000.
Nessa época, teve um aumento do número de startups no mercado financeiro, principalmente no mercado norte-americano, né? E isso fez com que as empresas pressionassem a economia de maneira geral para que existissem novos modelos de negócio mais adaptados à agilidade, aos produtos oferecidos pelas startups. E o Google foi o pioneiro na adoção, no desenvolvimento de um modelo de negócio que, para a época, era inovador. Hoje já não é inovador, porque já fazem 20 anos, mas naquele momento eles desenvolveram um modelo de negócio inovador. E o ponto-chave para a gente entender esse novo modelo de negócio é a publicidade online. É ali que o Google deixa de oferecer serviços de internet vendendo coisas propriamente ditas, e ele passa a vender o acesso às pessoas, né? Ou seja, a audiência, a nossa audiência, a nossa atenção se tornou o principal produto a ser comercializado na rede, né? Só que a gente tem que considerar e tirar da frente um pressuposto que a gente tem que é um pressuposto equivocado, de que a comunidade da internet seria uma comunidade global, sem fronteiras e livre, né? A internet, sinto lhes dizer, mas a internet não é essa comunidade global, democrática, como muitos pensam, né? A internet hoje ela é um lugar que fragmenta essa comunidade global de pessoas em comunidades de plataformas específicas, para que elas possam vender anúncios nas suas próprias comunidades. E aí, nesse sentido, a internet se a gente poderia comparar ela com um loteamento, por exemplo, né? E nesse loteamento só tem 5 grandes empresas dominando esse loteamento, que hoje, atualmente, são Facebook, Google, Apple, Amazon e Microsoft, né? Então, essas empresas capitaneadas pelo Google e nesse processo que remonta ao início dos anos 2000, deixou de vender coisas para vender o acesso às pessoas. É por isso que os produtos dessas empresas, muitos, são gratuitos, né? Facebook é gratuito, essas coisas que, né, Gmail, Google Drive, você pode ter um plano pago, mas você também pode ter um produto gratuito, seu e-mail gratuito, né? Apple, a Apple menos funciona dessa maneira, mas ela também tem a sua comunidade online. Amazon, Microsoft, cada uma dessas empresas que a gente chama de Big Techs, né, as 5 Big Techs, elas vendem, então, publicidade online. E é por isso que elas precisam ter a sua comunidade, né? E não deixar as coisas acontecerem livremente na internet. E aí, cada comunidade dessas Big Techs não se comunica com a comunidade da outra. Então, cada uma gere a sua comunidade de maneira isolada. Por quê? E por que isso é tão importante, né? Eles oferecem serviços gratuitos com alto investimento em pesquisa de experiência do usuário, né, que a gente também chama User Experience, ou se você encontrar a sigla UX, é isso que está querendo dizer, né? A experiência do usuário. Eles investem muito para que esses produtos fiquem ótimos para a gente usar, a usabilidade deles é excelente, e aí a gente fica dependente desses produtos e a gente acaba fornecendo os nossos dados para essa empresa, e então com esses dados eles conseguem nos segmentar e nos vender enquanto público para outros anúncios, né? Então, Google e Facebook, por exemplo, são essas empresas que monopolizam a venda de anúncios publicitários na internet, pois elas detêm a maior parte do mercado e impedem, inclusive, que outras empresas participem do mercado. O Facebook, por exemplo, está respondendo por um processo antitrust nos Estados Unidos, porque ele não deixa outras empresas criarem as suas próprias comunidades, né? Comprou o Instagram, por exemplo, comprou o WhatsApp, enfim. Só que tem um detalhe, para que essas empresas que são big techs, que vendem anúncios, né, e a gente já falou ali no comecinho que elas deixam de vender coisas especificamente para vender a nossa audiência, né, a experiência humana que está sendo transformada em mercadoria. Então, para que os anúncios das pessoas que compram das empresas esse espaço publicitário, esses anúncios, é necessário que esses anúncios funcionem, né?
Portanto, para um anúncio funcionar, não pode ser oferecido para qualquer pessoa, né? Esse sistema de propaganda online, ele só funciona se os anúncios atingirem o público certo. Ou seja, se eles atingirem aquele público que é capaz de consumir determinado produto ou, de repente, perceber o valor da marca que está sendo anunciada ali naquele produto. E aí, para isso, as Big Techs usam algumas técnicas, né? Por exemplo, os cookies. Vocês já devem ter percebido que nos sites que vocês navegam, você tem que aceitar, né, os cookies que eles usam para você continuar lendo a matéria, acessando aquele site. Você tem que concordar. Isso foi uma transformação recente na legislação, né, de muitos países. Outra técnica, que é a que a gente está mais acostumada, são os tais algoritmos. Aqueles que a gente fala, porque o algoritmo do Instagram não entregou o meu conteúdo. Essa é uma outra técnica também usada para rastrear os nossos hábitos na internet. E é o que eles fazem? Tanto os cookies quanto os algoritmos, eles pegam os nossos dados. Dani, que dados? Endereço, CEP, telefone? Não, não são esses dados, até porque eles já têm, né, quando a gente cria a conta nessas plataformas. Mas o que eles pegam? Eles pegam os nossos rastros digitais, eles pegam os nossos hábitos na internet. Quanto tempo a gente ficou vendo determinada coisa, quantos likes a gente deu, que buscas a gente fez em quais sites, né, as nossas preferências, enfim. Então, tanto cookies quanto algoritmos rastreiam os nossos hábitos como usuários da internet, como público da internet, para nos classificar em determinados perfis e depois recomendar conteúdos e anúncios de acordo com o nosso perfil de usuário, né? Essa técnica no marketing se chama microtargeting, né? Ou microsegmentação de público. É a segmentação de público feita a partir das nossas preferências, com o objetivo deles predizerem, adivinharem aquilo que a gente gostaria de ter, ou comprar, ou consumir, ou ter acesso, né? Às vezes antes mesmo que a gente perceba que a gente tem essa necessidade, né? Então, nessa lógica do microtargeting, é fundamental que eles coletem dados para conhecer, então, o perfil da pessoa e, principalmente, os mecanismos emocionais da compra da sua comunidade, né? Do seu público ali da plataforma. É esse perfil que eles usam na venda de anúncios. Para cada produto ou serviço oferecido, né, pelo anunciante, essas empresas elas oferecem, então, um perfil de público específico. Ou, se você quiser também, você pode chamar de target específico, né? Bom, só que tem um detalhe, né? A nossa capacidade, enquanto público, de prestar atenção nos diversos anúncios que passam pela nossa frente ao longo de um dia é cada vez mais limitada, porque está todo mundo oferecendo alguma coisa na internet, e todo mundo está disputando a nossa atenção. E é por isso que os especialistas chamam essa nossa época, né, em que a gente vive esse processo de microtargeting, chamam essa época de economia da atenção. É uma abordagem, né, portanto, que trata esse nosso recurso humano, que é a atenção, como uma mercadoria escassa, limitada e cada vez mais disputada. Então é por isso que não basta você simplesmente divulgar o seu evento online, divulgar a sua música, divulgar a sua peça de teatro, divulgar o curta que você acabou de lançar, divulgar o seu festival, a sua mostra, enfim, não basta divulgar, porque é como se a gente entrasse nesse jogo disputando o mesmo espaço do que aqueles que estão lá no andar de cima, né, que são as Big Techs, as 5 que eu já falei, a gente está disputando o mesmo espaço que eles, só com a diferença que a gente não tem algoritmo e a gente não tem acesso ao Big Data. É por isso que a lógica de conquistar o público online tem que ir além do marketing, além da divulgação. E aí, primeiro, vou falar algumas das limitações que a gente tem para, né, não conseguir fazer esse jogo junto com as Big Techs. A gente não tem acesso à segmentação de público que eles fazem com o Big Data, né? Será que a gente conhece o público do Instagram tão bem quanto o Instagram? Claro que não, né? Então a gente nunca sabe exatamente com quem que a gente está falando numa plataforma digital.
porque é claro, né? Vocês já ouviram falar de que dados são o novo petróleo? Por causa disso, eles têm esses dados e eles não compartilham tudo com a gente. O que a gente sabe ali nas redes sociais? A gente sabe a idade do nosso público, a principal cidade de onde eles vêm, gênero, né? Mas só isso, a gente não sabe quais são os hábitos, não sabe nada disso, porque eles não compartilham com a gente. Em segundo lugar, é porque apenas chamar a atenção não é suficiente para engajar o público. Você pode até ter sido impactada por um anúncio, por uma campanha de divulgação de um determinado evento, mas só o fato de você saber não é o suficiente para você querer estar e engajar com aquele evento, com aquele conteúdo, com aquela obra artística, né? Principalmente até porque esse é um recurso escasso, esse é um dado que a gente tem que guardar. A atenção das pessoas é um recurso limitado e não basta a gente divulgar para conseguir capturar a atenção delas, né? Por que isso? Porque as Big Techs desenvolveram muitos mecanismos que capturam os nossos rastros digitais, os nossos hábitos, para entender o que está por trás da nossa atenção. O que faz eu, Dani Ribas, prestar atenção em alguma coisa, né? Eles a todo momento tentam fazer isso, fazem com todo mundo, não só comigo. Mesmo eu sabendo de tudo isso, é impossível eu não passar por esse processo, porque eles fazem isso com todo mundo, né? Então a gente vai ver agora algumas técnicas que as redes sociais usam para segmentar o público nas suas plataformas. E esse é o nosso segundo tópico, que se chama Economia Psíquica dos Algoritmos, Big Data e segmentação de público. Muito bem. Esse cenário, então, levou aos especialistas chamarem essa época de economia da atenção e essa maneira de organizar o capitalismo de capitalismo de vigilância. Na apostila vocês vão poder ver qual é o conceito, qual é o autor que propõe esse conceito, né? Que diz o seguinte, que a produção de riqueza do nosso mundo contemporâneo não está mais lá nas fábricas, né? Claro que continua tendo fábrica, mas a grande produção capitalista hoje é feita a partir da extração dos dados das plataformas digitais, ao invés de produção de bens, né? E isso gera não só intensas concentrações de poder, como a gente já falou das 5 Big Techs e outras techs, né, que existem, não só essas 5, mas que o que elas estão fazendo com a gente acabam ameaçando alguns valores que para a gente são centrais, como, por exemplo, liberdade e, principalmente, a nossa privacidade no mundo digital. Então, quais são os dados que os cookies e os algoritmos coletam nas plataformas? O nosso comportamento, né? A atividade humana que passou a ser o produto que eles medem e eles rastreiam, né? Os nossos hábitos, os nossos interesses, os nossos desejos estão sendo mapeados por cookies e algoritmos. Portanto, a experiência humana que se transformou numa matéria-prima gratuita, ainda por cima, né? Para a geração de riqueza em nível global. Isso porque a gente topa usar esses produtos gratuitos. Bom, mas aí a gente tem que entender como é que as plataformas fazem isso para a gente tentar se precaver um pouco disso e também entender qual é a lógica para que a gente consiga se comunicar com o nosso público, independente delas estarem fazendo isso com a gente, né? Então, como é que as plataformas fazem isso? Com técnicas da chamada psicologia persuasiva. Sim, tem uma área da psicologia, principalmente aquela que os profissionais lá do Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, né, usam para fazer o design das plataformas digitais, dos nossos aplicativos que a gente usa, né, como redes sociais. Então, além de coletar os nossos comportamentos, esses aplicativos, essas plataformas, elas usam a persuasão, eles nos persuadem a agir de determinadas maneiras para que os dados possam ser permanentemente coletados, porque se eles deixam de coletar os dados, eles não conseguem mais segmentar o público, e aí eles deixam de vender anúncio, né? Então, eles precisam constantemente ser alimentados por dados, né? Então, aí como é que eles captam esses dados? Existem 3 matrizes principais que atuam simultaneamente para captação de dados e microsegmentação do público.
né? A gente já falou que isso é o microtargeting. Então, quais são as 3 matrizes, né? Tem a matriz preditiva, eu já vou explicar o que que é, tá? Tem a matriz de reconhecimento facial e, por fim, a matriz captológica, tá? Elas atuam conjuntamente. Então, vamos entender o que que é cada uma dessas matrizes, são as maneiras pelas quais os algoritmos não só capturam a nossa atenção, mas coletam dados sobre a gente para nos segmentar enquanto público, para nos vender enquanto audiência. A matriz preditiva, portanto, já falei, usa técnicas, né, da psicologia persuasiva e também da psicometria para analisar as nossas reações. Que reações? Os nossos likes e aqueles outros botões e números de interação, né? Para nos enquadrar em perfis. E eles fazem isso com base em 5 características principais da psicometria. São elas a condescendência, né? Que analisa se a gente é altruísta e pensa no outro, se a gente é empático com o outro, ou se ao contrário nós somos cínicos, céticos, astutos, egoístas, né? Depois tem a extroversão, se a gente é socialmente agradável e amigável, ou se a gente é reservado, introvertido, frio, distante, né? A terceira se chama consciencialidade, que quer saber, que analisa se a gente é responsável ou negligente com o trabalho. A quarta é o neuroticismo, se a gente é louco e imprevisível, ou, ao contrário, normal e estável, né? E a quinta característica, que é a abertura, que diz se a gente é aberto às novas experiências do cotidiano ou se a gente é desinteressado por tudo aquilo que não, né, que não diz respeito ao nosso cotidiano, né? É, claro que analisar todas as personalidades humanas. Primeiro porque existe diferença entre o nosso comportamento presencial, né, físico, e o nosso comportamento online. Eu não sou a mesma pessoa nesses 2 ambientes. E mesmo se fosse, analisar o meu comportamento online só a partir desses 5 critérios para me dividir em determinados perfis, já deu para perceber que leva a um resultado não necessariamente, correto, né. Por quê? O que seria, por exemplo, louco e imprevisível e o que seria normal e estável, né? Será que dá para a gente saber só pelo like das pessoas se ela é louca e imprevisível? Né? Então, esse conhecimento que está sendo produzido para nos classificar enquanto público, sem dúvida, é enviesado, ele é torto, ele não é um conhecimento marcado pela objetividade do conhecimento científico, por exemplo. Né? Então, esse tipo de conhecimento produzido, ele é polarizado e não tem compromisso com a neutralidade. Por quê? Porque ele visa atender os objetivos das plataformas, de nos classificar enquanto público, né? E esses valores, esses 5 valores são os principais que eles usam nessa matriz preditiva. Por que que ela se chama matriz preditiva? Para predizer os nossos comportamentos, né? Para tentar adivinhar aquilo que seria o nosso comportamento padrão, tá? Aí vamos para a segunda matriz, que é a matriz de reconhecimento facial, que é feito por câmeras, então não está em todos os lugares, né? Por exemplo, Instagram, que eu saiba, ainda não está usando reconhecimento facial, mas câmeras de metrô, por exemplo, usam esse reconhecimento facial, né? E por que que ela existe? Porque a gente pode até tentar dissimular ser coisas que não somos pelos nossos likes, mas as nossas microexpressões faciais nos entregam, né? Elas são, em tese, pelo menos, mais espontâneas do que os likes que a gente dá, né? E essas expressões faciais podem ser até consideradas como universais, né? E aí, então, eles usam 7 características diferentes para nos segmentar enquanto público a partir dessa matriz de reconhecimento facial. Quais são essas 7 características que são usadas e que seriam, em tese, mais espontâneas dos que os nossos likes e também universais? Seriam a raiva, o desprezo, a repulsa, o medo, a alegria, a tristeza e a surpresa. Claro que existem muito mais emoções, né? Mas eles usam só essas 7, porque, em tese, essas 7 são as que interessam para nos segmentar enquanto público. E, por fim, nós temos a matriz captológica, cujo objetivo é gerar informações continuamente para
alimentar o microtargeting, isso que eles nos segmentam como público, né. Então o objetivo dessa terceira matriz é só não deixar a gente desconectar, porque quando a gente está desconectado, a gente para de dar dados, né, para as big techs nos mapearem. E aí não é interessante para eles. Eles têm que continuamente coletar dados, porque o nosso humor muda, né? As características da humanidade mudam, né? A gente está numa pandemia. Há 5 anos atrás não era assim. Então, eles precisam continuamente captar as nossas emoções e as nossas reações, tá? Então, essa matriz, a matriz captológica, ela foca na captura, retenção e mobilização da atenção, da nossa atenção, dos usuários, para gerar continuamente mais informação, né? Para então eles mapearem tudo e modelarem o nosso comportamento e nos persuadir de determinadas escolhas ou nos persuadir para determinadas visões de mundo, né? E aí, para isso, é necessário que a gente naturalize o tempo conectado, né? Porque quanto mais tempo conectado, mais enganchado a gente é, né? Então, nessa matriz existem 4 fases para esse enganchamento do público, que são o gatilho, né? Uma palavra que inclusive ficou bem na moda, porque é bem usada aí no Vale do Silício, né? O que que é um gatilho? Uma notificação, aquelas que a gente recebe por push, né? Que a gente está ali com o celular em cima da mesa e a gente vê, o fulano marcou você numa foto. É quase irresistível. A gente abre o celular quando alguém marca a gente numa publicação, né? Ou quando tem uma notificação que uma pessoa em específico curtiu uma foto sua, né? Ou que aquele evento que você está divulgando teve não sei quantos likes em tanto tempo. Isso é uma notificação que eles usam como gatilho para nos manter conectados. Uma segunda fase é a chamada para ação, que predispõe a gente a primeiro fazer e obedecer aquele comando, e depois a gente vai pensar naquilo que a gente fez. Eles usam bastante técnicas para isso. Um terceiro motivo, um terceiro gancho que eles usam para nos reter a nossa atenção e gerar dados continuamente é o recurso da recompensa variável, né? O que que é isso? É um mecanismo que faz com que a gente nunca saiba quando que vai vir a recompensa, né? Eles fizeram uma época um teste com pombas, né? Que estavam ali numa gaiola e que recebiam comida todas as vezes que pisavam ali num determinado botão. Com o tempo, a pomba começou a perder o interesse, ela só pisava no botão quando realmente ela tinha fome. Aí eles inverteram, falaram: bom, aqui a gente vai colocar um algoritmo para limitar, não vai ser toda vez que ela pisa que ela vai ganhar comida. E isso gerou na coitada da pombinha um comportamento obsessivo. Ela pisava ali loucamente, porque ela nunca sabia quando é que ia vir comida, e ela acabava pisando mesmo sem ter fome. Então, esse recurso da recompensa variável nas redes se expressa como? A gente nunca sabe o que vai vir no feed, né? Às vezes o feed tá chato, não tem nada que te interessa, aí você vai lá e atualiza de novo para ver se vem uma mensagem bacana, uma atualização de alguém que você não tinha visto, né? E etc. Então é esse mecanismo que é expresso quando a gente atualiza o feed de notícias em busca de uma recompensa maior do que no feed anterior. E, por fim, o aumento do tempo investido, né? Para, por exemplo, a gente conseguir mais seguidores, mais engajamento, mais likes, mais comentários, enfim. Então, são essas as 4 fases que essa matriz captológica usa para capturar a nossa atenção e nos manter conectados. Esse assunto, inclusive, foi bastante tratado num documentário que saiu em 2020, que se chama O Dilema das Redes, ou em inglês, Social Dilemma, né? Que fala bastante desses mecanismos todos. Então, o que que os algoritmos estão fazendo? Eles usam as nossas emoções e as nossas reações às coisas para nos conhecer. É isso que eles fazem, né? Tudo bem que esse conhecimento está sendo feito um pouco de maneira enviesada, né? Porque ele não corresponde a um conhecimento objetivo sobre os seres humanos, mas eles têm bastante informação para conhecer o público deles, que somos nós, e nos segmentar e nos oferecer para os anunciantes, né? Essa é a economia psíquica dos algoritmos, que na apostila vocês vão ver um pouquinho mais sobre esse assunto e quem desenvolveu o conceito, enfim. Mas tem uma boa notícia para dar para vocês, mesmo que isso pareça super assustador, né, que isso pareça onipresente, que não tem como fugir disso, há como a gente tirar proveito das mesmas técnicas utilizadas pelo algoritmo para conhecer o nosso público, né, para conhecer quais são os atributos de identidade do seu público.
e é justamente o tema do nosso próximo tópico, que é o terceiro e último, né, que se chama Sociologia, Small Data e Público. Então, a gente já viu que o interesse das plataformas é, sim, capturar os nossos comportamentos, a nossa atenção e vender essa experiência humana para os anunciantes, né? E transformar isso tudo em dados numéricos. Como chamam os dados numéricos que eles geram a partir do nosso comportamento? Se chama Big Data. Big Data é uma grande quantidade de dados coletados para eles verem os padrões do nosso comportamento, né? E eles fazem esse Big Data para segmentar o público, que é a técnica do microtargeting, que eu já comentei com vocês. Para, no final das contas, vender publicidade online com base nesses dados quantitativos, né? Muitos desses procedimentos não são acessíveis para nós, réis mortais, né, usuários das plataformas digitais e das redes sociais, né? Só que a gente pode usar essas mesmas técnicas, a mesma lógica para a gente captar um outro tipo de informação, né? Que tipo de informação? Informações qualitativas, né? Que a gente também pode chamar de small data, que em português a tradução seria de pequenos dados, mas de pequenos eles não têm nada, eles só são dados qualitativos, que a gente não pode reduzir em números, né? Esses dados qualitativos, essas informações qualitativas, por exemplo, metáforas, ironias, comparações que a gente faz, ou coisas muito simbólicas e tal, os algoritmos ainda não conseguem ler de maneira eficaz. É só a nossa capacidade de reflexão humana que consegue fazer esse tipo de análise, né? Então, os dados qualitativos, eles são pistas para a gente. São pistas a partir das quais a gente pode saber quais são as motivações do nosso público para consumir determinado conteúdo cultural. Ou seja, esses dados qualitativos que o público nos dá via redes sociais podem ser pistas para a gente entender a motivação do público, e essa motivação é sempre da própria perspectiva do público, para ele então entender, para a gente entender quais são os desejos que estão por trás do consumo cultural, né? Se você conseguir ter critério e um método para fazer isso, dá para você captar esses small data, essas informações qualitativas, relacionar e interpretar essas informações, né? E aí você, além de estar trabalhando para as plataformas, porque isso é inevitável, a diferença é que você, enquanto você está trabalhando para elas, elas também estão trabalhando para você, para fazer com que você colha esses dados qualitativos, esses small data, enquanto você está ali atuando na rede, tá? Então, para a gente conhecer melhor o perfil, a gente precisa conhecer melhor os valores culturais do público, né? Que delineiam essa identidade do público, porque é isso que possibilita a gente trazer esse público para as nossas ações, né? Que é o que possibilita fazer com que a gente tenha um pensamento por trás de como mobilizar o nosso público, que é justamente aquilo que atrai investidores, patrocinadores, né? Um investidor não vai patrocinar nada, se ele olhar o teu projeto e falar assim, como que você vai mobilizar o público? E você fala assim, eu vou anunciar no jornal, na rede social, em anúncios. O patrocinador sabe que só anúncio não é suficiente. Qual é o pensamento que está por trás destes anúncios? Qual é o pensamento que está por trás daquele momento em que você vai mobilizar o seu público no seu projeto, né? Projetos que têm este pensamento por trás têm na mão um ativo, né? Isso é o que é um ativo? É como se fosse um capital, um bem que o projeto tem e que o qualifica para receber apoios e incentivos de patrocinadores, contratantes, enfim, né? Então a gente não pode abrir mão desse pensamento. E agora eu vou apresentar para vocês uma pequena proposta de como fazer isso, né? Lembra que eu falei que é necessário ter método e que é preciso, né, você ter uma certa disciplina para captar, relacionar e interpretar essas informações qualitativas e esses small data? Muito bem, então agora eu vou apresentar uma pequena proposta, que claro que pode ser muito mais desenvolvida, você mesmo pode desenvolver a sua, mas que utiliza técnicas de diversas áreas, né? Sociologia, antropologia, o próprio marketing, a neurolinguística, né? Para tentar colher informações, incorporar essas informações de maneira sistematizada, quase que científica, né, para aquilo que a gente tem chamado de small data ou dados qualitativos do seu público, tá? Então,
só antes de eu falar quais são essas técnicas, esses passos que eu preparei para vocês coletarem também essas informações, vale dizer que as técnicas do marketing de conteúdo e do marketing de influência, que hoje são bastante importantes, né, no mercado cultural, eh, são as grandes vedetes do momento, né? Então, tanto marketing de conteúdo quanto marketing de influência, né? Inclusive, todo mundo ali no Instagram parece que está ou quer ser influenciador ou está ensinando como ser um influenciador, né? É o que a gente mais vê nas redes sociais hoje. Só que elas são insuficientes, né? Por quê? Porque elas não compreendem a motivação do público, elas só estão chamando a atenção do público, mas não compreendendo as motivações, né? E aí, para isso, é necessário você incorporar um pouco esse mindset, que eu tenho chamado de mindset sociológico, né? Que vai atrás das motivações, que interpreta o universo cultural do público para então compreender as suas relações de consumo, inclusive com os bens culturais, né? Eh, com esse mindset sociológico que eu tenho chamado, você consegue ter um referencial, uma base para você entender, mobilizar e ampliar o seu público, né? E aí a lógica que está por trás desse mindset sociológico é a mesma lógica de uma pesquisa científica, né? Você vai observar, registrar, analisar e classificar, e depois interpretar os resultados, né? São 4 pontos que você tem que observar, e aí as técnicas que eu vou falar para vocês agora estão divididas entre essas 4 áreas, né? Então, primeira dessas 4 áreas, a observação, né? Você tem que identificar quais são os atributos de identidade do seu público, né? Então, para você identificar, como é que você faz? Você pode, por exemplo, usar um mapa de empatia, que é um recurso do marketing, né? Para fazer um primeiro mapeamento de quem seria o seu público, né? Normalmente, o mapa de empatia é usado para direto entender quem é esse público, né? Uma pessoa da agência de publicidade, da agência de marketing digital, usa um mapa de empatia para tentar adivinhar qual é o público que ele tem que falar, né? Só que o que pouca gente faz é coletar informações do público antes de preencher esse mapa de empatia. Lá no material que eu preparei para vocês, na apostila, tem uma referência de onde encontrar o mapa de empatia, né, como preencher, porque é uma ferramenta que foi desenvolvida por uma consultoria internacional, então eu coloquei lá a referência para vocês direitinho, tá? Aqui tem uma diferença, né? Antes de a gente usar para entender qual é a identidade do público, o macete é, primeiro, usar esse mapa de empatia para tentar entender qual é o conceito do próprio projeto. Quais são os atributos de identidade do próprio projeto, né? Então você usa um mapa de empatia primeiro para entender os atributos do projeto e depois para você entender quais são os atributos do seu público. A gente vai chegar lá, tá? Então nesse primeiro momento, registre qual é o conceito, quais são os atributos de identidade do próprio projeto, tá? Bom, aí segunda dica, que está ainda dentro do processo de observação, né? Você vai transformar esses atributos de identidade do seu projeto em eixos de pesquisa, né? Você não vai sair perguntando as coisas para o seu público de qualquer maneira. Ao entender o conceito do seu projeto e estruturá-lo dentro de um mapa de empatia, você vai transformar estes seus atributos em eixos de pesquisa com o seu público, né? Então essa etapa corresponde quase que a uma pesquisa de público, né? Só que você não vai estar contratando uma empresa para fazer isso, você mesmo pode começar a fazer, se você fizer isso de maneira estruturada e observando essa lógica quase que científica, tá? Então aí, nessa fase, você vai perguntar para o público as coisas que você precisa descobrir sobre ele, né? Para você poder aprimorar a sua oferta. E aí você vai olhar os atributos do projeto, pensar de que maneira esses atributos do seu projeto podem se transformar em temas de diálogo com o seu público, nos canais que você já normalmente usa para se comunicar com o seu público, né? E aí também tem uma outra dica que a neurolinguística, ela tem testes para que você entenda qual é o seu principal canal de comunicação. Nós temos 3 principais canais de comunicação: auditivo, visual e sensorial, né.
Tem testes de neurolinguística para a gente entender qual é o nosso canal principal de comunicação. E aí a ideia é que você use o seu canal principal de comunicação e a linguagem específica dele, mas também você desenvolva seus outros canais de comunicação para que você consiga falar com todo mundo, né? Esse segundo passo, que ainda está aqui na observação, a gente pode chamar que é quase que uma pesquisa antropológica de campo com o seu público, né? Na antropologia, a gente chama isso de etnografia, né? Se é feito pela internet, a gente também pode chamar de netnografia, né? Como uma pesquisa em campo, só que pela internet. O terceiro passo é justamente isso que eu falei da neurolinguística, para você compreender o seu canal de comunicação, e aí o ideal é que você use o seu principal, mas que você aprimore os seus outros canais de comunicação. E aí, com isso, a gente encerrou a observação que você tem que fazer do seu próprio projeto e também perguntar as coisas para o público e observar. Agora você vai começar a registrar a etapa, né, assim, aquela sessão número 2 das 4 que eu falei. Então, o que são as tarefas de registro do Small Data, né? Então, você vai registrar todas as respostas deste seu processo de pesquisa com o público, né? Vai registrar e vai observar também as interações que acontecem a partir disso, tá? Você vai registrar tudo o que acontece. E aí você vai buscar tipos de respostas que são parecidos, o tom de comunicação que funcionou melhor. E nesse caso, todas as pistas são importantes, né? Mesmo que você ache que alguma coisa não tenha muito significado, que pareça sem sentido, você tem que registrar mesmo assim, né? Você tem que fazer fotos das respostas, fazer print das telas, enfim. Tudo o que for reação do seu público ao seu conteúdo, você tem que registrar para que isso não se perca. Depois, né, o passo 5, dentro dessa segunda fase, que é a fase de registro de respostas, você vai agrupar essas respostas por similaridade, né? Espalha todas as respostas que você obteve, né? Ou coloca todas numa mesma tela de computador e começa a agrupar essas respostas por similaridade. E você vai começar a procurar evidências daquilo que motiva o seu público, que está por trás do comportamento do seu público. Aí tem a etapa 6, ainda dentro dessa fase de registro, né? Que é o cálculo do engajamento, né? As plataformas dão métricas para você calcular likes e tal, mas não é suficiente. A gente tem que ter um número único para que você consiga calcular qual é o engajamento daquela publicação, daquele anúncio que você fez para publicar e para divulgar e para mobilizar a atenção do seu público na sua estratégia de divulgação e de marketing, né? Então, paralelamente a esses dados qualitativos, você também vai registrar dados quantitativos. Como é que calcula engajamento de post? Está lá no material de vocês, mas resumidamente você vai somar os 4 tipos de interação, né? Que é like, comentário, envio e salvamento. Você vai dividir pelo alcance do post, porque o post também, quando você sobe, tem lá quantas contas foram acessadas, depois você vai multiplicar por 100, porque é um percentual. Então, com isso, você tem o percentual de engajamento do post. É isso que as redes sociais fazem, mas elas não dão esse número para você, ela dá fracionado, né? Entrando já então naquele terceiro tópico que eu, né, comentei com vocês, daquelas 4 áreas que a gente tem que seguir do procedimento científico, a gente entra naquela dica que é a segmentação de público por atributos de identidade, né? Então, agora que você já achou as coisas, você já conseguiu perguntar para o público as motivações, você percebeu as reações deles, registrou isso, né, e guardou bonitinho, é a hora da gente agora dividir esse público em clusters menores, por similaridade de resposta. Ou seja, se você captou o Small Data e você registrou todas as reações do público, é hora de a gente pensar qual que é a similaridade dessas respostas. Você consegue ver qual é a resposta, né, o estímulo a determinado conteúdo, às vezes as respostas se parecem com as respostas de um outro conteúdo. E aí você vai começando a perceber que essas respostas todas que você coletou e que estavam lá embaralhadas, você consegue começar a perceber padrões de respostas e você começa a entender que dá para agrupar em clusters menores as características desse público. Esse passo é esse
essa abordagem que você tem que ter, né, de você dividir e clusterizar o seu público de acordo com as informações que você já coletou. E isso é emular o processo, né, de microtargeting que os algoritmos fazem com a gente. Claro que eles têm outras métricas, outras formas de fazer isso, mas o fato é que eles não compartilham com a gente, eles não jamais darão isso, para não vão compartilhar com a gente a única coisa que os torna, diferentes das outras pessoas, né. Então esses resultados, se você não tem acesso, você tem que emular o processo do algoritmo, para que você consiga também, ter benefícios, da plataforma, e não só dar as suas reações para ela. Então, se você antes já registrou as respostas, né, e isso corresponde à etapa de registro, agora, nessa terceira fase de análise e classificação, você vai começar a olhar de cima todas essas respostas que você coletou e vai começar a classificá-las, dividi-la em clusters menores, para você entender quais são os perfis dos diferentes tipos de público que estão na tua rede. E aí o oitavo passo, ainda dentro dessa categoria de análise e classificação, seria fazer um mapa de público. Você vai usar o mesmo mapa de empatia que você usou para construir os atributos de identidade do seu projeto, agora você volta e preenche um para cada tipo de público que você achou. Então você não está supondo quem é o seu público, você coletou evidências de quem é esse público e como ele se comporta, tá? E o último passo, aí já naquela última categoria, que é a interpretação dos resultados, você vai poder fazer um plano estratégico de ação com base nos resultados que você obteve, né? Você vai fazer um plano de ação para cada tipo de público que você conseguiu segmentar e isolar as características, né? E aí você deve envolver não apenas as suas as metas que você tem para suas redes sociais, como por exemplo, aumento de seguidores e engajamento, né? Porque isso é trabalhar só para a plataforma. Você tem que usar esses dados que você coletou de forma que as redes também trabalhem para você, né? Pensa com esses dados que você coletou em como melhorar a relação com os perfis de público que você já conseguiu mapear, né? Como interagir? Vai ter um público que responde de uma determinada maneira, você conseguiu preencher um mapinha ali para ele. Então você vai lá e com esse público você consegue falar dessa maneira, porque você vai ter um resultado melhor. Com este outro cluster de público, ele se comporta de uma outra maneira, você coletou pistas para entender qual é o comportamento dele, então você vai conseguir ter uma comunicação mais efetiva para ele, porque você vai estar dialogando com o próprio universo cultural desse público. E assim você consegue desenvolver estratégias para cada um dos tipos de público específico, né? E aí, chegando já nas considerações finais dessa nossa aula, a gente vai, né, se você seguir esses passos e fizer exatamente o que as plataformas fazem com você, que é captar os comportamentos e a experiência humana, né, você vai conseguir transformar isso numa base de dados qualitativa, esses mapinhas de público, né, para você segmentar o público de acordo com os valores e com as identidades do público. Então você vai estar, em vez de coletando big data da plataforma, você vai estar coletando small data. Em vez de você segmentar o seu público por algoritmos, você vai usar técnicas de pesquisa para você também ter o seu microtargeting, sem depender do microtargeting que a plataforma tem e não te dá. Você vai ter o seu perfil de público, o seu microtargeting. E você vai poder ampliar o interesse desse público pelos seus projetos, porque você vai ter um entendimento qualitativo e sistematizado das dinâmicas culturais desse público, né? Porque você vai entender como ele se comporta a partir da perspectiva do próprio público e das respostas que ele deu para você. Então, essa é uma abordagem que leva em conta os princípios científicos, né? Eu sou socióloga de formação, e isso também tem a ver com os processos de pesquisa na área de sociologia, que é uma área que está cada vez mais sendo requisitada pelas grandes empresas para fazer a leitura desses dados, porque só dados numéricos não respondem a toda a complexidade da coisa. É necessário ter uma visão qualitativa, né? Para observar a realidade e para ter uma compreensão sobre ela. Então, você precisa usar os princípios da ciência para observar, para registrar essas evidências, para analisar e classificar os resultados e interpretar tudo isso para otimizar a relação
com o seu público, né? Essa abordagem pode ser usada por qualquer linguagem artística, por qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de evento, e pode ser usada para compreender tanto os públicos online quanto para compreender os públicos presenciais. A diferença é que para o presencial você precisa ficar lá com a prancheta registrando tudo. O bom do online é que você consegue tudo isso pela própria interação espontânea das pessoas, né? E é isso, se o projeto domina essa relação com o público e entende as motivações e o universo cultural do público, e né, para você conseguir mobilizar esse universo a teu favor, certamente o seu projeto vai ser mais atrativo para os investidores, né? Públicos, privados, marcas, patrocinadores, enfim. E isso certamente vai contribuir para a diversificação das suas receitas na área da cultura e certamente para a sustentabilidade do seu projeto. É isso, espero que vocês tenham curtido, leiam o material que eu preparei para vocês na apostila e muito obrigada.